sejas meu universo. Boa tarde, bom dia, boa noite, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui em mais um quadro, lá vem a bomba. Deus ele tem nos presenteado com novos inscritos, novos seguidores, e eu acredito que tem agregado muito o conteúdo que nós temos transmitido para vocês, que são o público do 1 Samuel 7,12 Cast. Então, com esse programa que tem dado o que falar, nós vamos hoje abordar um assunto que está bombástico entre os cristãos. E esse assunto não será só abordado uma vez, eu acredito que tem que ser abordado durante esse ano, porque é ano de quê? Eleição. É ano que as pessoas que servem a Cristo têm que saber qual que é o papel nosso em meio à política, qual as pessoas, como devemos tratar a política. Eu acredito que a política para o cristão, primeiro ponto antes de extrair as perguntas, é algo muito prematuro. Como algumas pessoas esqueceram da sua cidadania da terra, cidadania do céu, postura como pessoa, princípios, ideologias, vários meios, porque a gente temos que entender aonde cabe o nosso papel nesse determinado assunto. Tem podcast falando sobre política, viu? Vai lá na nossa galeria e procura podcast falando com o assessor da política, que é o Marcelinho, com o David, que política, Altar é lugar de político. Vai lá, consulta que vocês vão aprender um pouco mais. Mas vamos lá, fecha a tela e abre a tela. Vamos para a primeira pergunta, irmã Aline? Bora, pastor. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Vamos lá, né? O chat aqui tá bombando. E o senhor segura aí, viu, pastor? Amém. Porque é bomba atrás de bomba, viu? Amém. Vamos lá para a primeira pergunta. Pastor, Deus levanta governos mesmo quando eles erram? Amém. Boa pergunta, irmã Aline. Deus abençoa. Irmãos, base bíblica para a resposta que assim foi separada para esse primeiro, lá vem a bomba. Daniel, capítulo 2, verso 21, está escrito assim: Ele muda os tempos e as estações, ele remove reis, estabelece reis. Amém? Deus continua soberano mesmo quando o governo falha? Sim, irmão. Deus continua soberano. Mas a pergunta é essa: Deus levanta governos mesmo quando eles erram? Sim, tudo é por permissão de Deus. A estação que muda é permissão de Deus, o tempo que muda é permissão de Deus, como está em Daniel. Eu vou te falar de alguns reis que Deus permitiu ser levantado e até levantou. A Bíblia fala até no livro de Daniel sobre um rei chamado Nabucodonosor. Ele errou, irmãos? Errou. Deus levantou Nabucodonosor? Levantou, porque tem uma passagem no livro de Daniel que quando o povo questiona, Deus fala: Nabucodonosor é meu servo. Então imagina só, um cara que foi praticamente um demônio como governador para o povo de Israel, ainda estava a serviço de Deus, fazia parte de um processo e de um propósito. Deus permitiu levantar Saul? Sem dúvida nenhuma. Todo mundo sabe que um dos maiores profetas que Israel teve, juiz como Samuel, ele ungiu Saul como rei. Saul errou? Errou, mas Deus levantou depois Davi. Não é verdade? Quando você lê o livro de Reis, você não vê um rei após o outro? Por que Deus não aniquilou todos? Porque Deus, ele permite sim levantar governantes. Ah, mas o governo atual, eu não concordo, mas uma coisa que eu tenho para te dizer, mas Deus continua no controle. Sabemos que a nossa proposta não tá estabelecida na terra. O nosso propósito está no céu. E na terra, nós vivemos até quando Deus quiser que nós venhamos a estar respirando. Então vamos lá, gente. Para pensar em uma coisa. É como um professor que permite um teste difícil na sala. O teste não significa que ele ama o sofrimento dos alunos de não saber como fazer aquele teste ou aquela prova. Mas significa que existe um propósito maior sendo trabalhado nos alunos ali. Não é verdade? E aí, tem algumas coisas que eu acho que psicologicamente a nossa nação está adoecida para responder essa pergunta. Que é, quando as pessoas têm medo do futuro, elas tendem a transformar líderes em salvadores. E é isso que está acontecendo. Não é verdade? As pessoas, elas acreditam
que o ser humano vai te salvar. Não, o ser humano é instrumento, mas o ser humano falha. Não estou falando entre governo ou governos, não estou falando aqui de político, porque políticos são personagens. Eu estou falando da sua confiança em Deus e o seu papel como cristão nessa pergunta. Deus permitiu? Errou? Errou, beleza, mas é permissão de Deus. Alguma coisa tem nisso aí. Fica uma reflexão. A sua esperança, ela está nos governos ou ela está em Deus? Porque se a sua esperança estiver no governo, a sua fé está correndo um grande risco. Por quê, irmãos? Porque entra governo e sai governo. Deus nunca precisou de um governo, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas enquanto tem homens aqui para administrar nosso estado, nossa cidade, nosso país, você vê o que se identifica mais com seus princípios em Cristo. Amém? Vamos lá para a segunda pergunta, irmã Aline? Glória a Deus, pastor. Muito bem respondido. Vamos lá. Vai uma bomba no seu peito. Epa! Cristão pode criticar autoridades sem pecar? Epa! Sim, irmãos. É meio polêmico, mas sim. O problema é como é o seu ventre e como está a sua fé. Já respondo de cara. Porque tem pessoas que elas se envolvem muito. E aí é onde que está morando a divisão. Eu não sou um pastor para pregar para a direita, nem para a esquerda, nem para centro. Eu sou um pastor para pregar para as almas que Cristo vai trazer. Pronto. Para começar aí. Entendeu? Eu posso ter eu não sou omisso, posso ter o meu direito de votar em quem eu acho por razão, mas se tratando do altar, todo mundo sabe a minha opinião. Vê os podcasts lá que sabe. Se tratando do altar é Jesus e pronto. Amém? Mas ele pode sim, porque é um direito de cidadão, não é verdade? E você é um cristão, mas você é cidadão. Mas com verdade, respeito e sabedoria. É o conselho que eu dou. Porque tem pessoas que, mesmo sendo de Cristo ou não sendo, ela não tem sabedoria. Ela é um lunático e um fanático. Entendeu? Então, se cabe o respeito no debate, cabe a sabedoria, beleza. Porque tem pessoa que vai debater com você que nem ela sabe o que ela está falando. Mas vamos lá para algumas bases bíblicas. Romanos 13 ensina que a gente tem que respeitar as autoridades. João Batista repreendeu Herodes, Natã confrontou Davi, Elias confrontou Acabe. Entende que a Bíblia fala que a gente tem que respeitar, mas não quer dizer que a gente não tem o direito de confrontar, mas o confronto com respeito, claro, com respeito e sabedoria. Você não está ali para querer condenar ou para querer absolver alguém, porque você não foi chamado para isso, você tem o direito de voto. Então, se você tem um direito, você tem também o direito de questionar também. A Bíblia ensina silêncio diante do pecado? Não. A Bíblia não ensina isso não. Amém? A Bíblia não ensina que a gente tem que ficar em silêncio diante do pecado. A Bíblia ensina equilíbrio, porque há um tempo para todas as coisas e há um momento que Deus pode te autorizar a falar para algumas coisas. Criticar com justiça não é pecado. O pecado é o ódio, mentira e falta de honra. O médico que alerta sobre uma doença ele não odeia o paciente. Ele está tentando evitar problemas piores ainda. É isso que o crente não entende. O médico, sua mãe está lá, o seu pai, alguém que você está com um diagnóstico bem complicado. Se o médico virar para você e falar assim, essa doença pode matar sua mãe e seu pai. Quer dizer que eles odeiam seu pai e sua mãe? Não, ele está te dando um aviso que pode, talvez, de alguma forma, dar um jeito para não piorar. Não é? Eu acho que a política é sobre isso. Entendeu? Levanta uma pessoa ali, talvez você ache que aquela pessoa vai resolver o problema. Não resolve. Então, vão querer outro método? Vão querer outra opinião, outra situação? É mais ou menos isso, a raiz da política. Mas, vamos lá, gente. A raiva coletiva faz as pessoas perderem o controle das palavras. Muita gente não discute para entender, discute para vencer. E é o que está acontecendo no nosso meio. As pessoas não discutindo quem tem a opinião mais forte. Não. Vão tentar entender por que está assim? Entendeu? Aí eu acho que o cristão cabe nessa situação sim. Para mim, uma das referências que tem de equilíbrio para debater política, para mim, é a opinião minha, é o pastor Marcos Feliciano. E você não vai ver esse cara xingando, você não vai ver esse cara sendo esdrúxulo nas palavras dele. Goste ou não goste, pelo menos ele tem equilíbrio para falar. Entendeu? Reflexão para nossas vidas. Você está defendendo a verdade ou apenas descarregando a sua raiva?
E aí que eu vou falar com você, eu não debato política com ninguém, porque o que eu mais vejo é discurso de raiva de um lado ou de outro, opinião própria, e não o que nós podemos sentar para resolver o que você pensa, o que eu penso. Mas vamos lá para a próxima pergunta, Irmãline? Bora lá, pastor. A igreja está pregando Cristo ou defendendo lados? Epa! Isso aí é uma bomba mesmo. Agora pode soltar a bomba, 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 bomba. Irmãos, o Lá Vem a Bomba, por mais que a gente ache que é para assuntos polêmicos, é para assuntos polêmicos mesmo. Só que não é para a gente atacar ninguém. Eu não vou tecer as igrejas que fizeram tal coisa, porque realmente fizeram, não vão fechar os olhos. Jesus sentou com Judas na mesa e falou que ele era um ladrão. Pronto. Então não vão fechar os olhos, que estava vendendo Jesus. Amém? O evangelho não põe nada para debaixo do tapete. Por isso que o céu é um lugar só, não é os prediletos, não é? Vamos lá. Essa pergunta, ela é um pouco perigosa de responder. Em Gálatas, no capítulo 1, verso 10, é escrito: se eu ainda agradasse os homens, não seria servo de Cristo. Amém? Então a gente tem que ter um equilíbrio em algumas coisas. A missão da igreja é pregar salvação, pregar arrependimento e pregar o evangelho. Quando o púlpito troca a cruz por ideologia, mensagens, a mensagem começa a perder a força. Porque você entende que você vai para a igreja para ouvir uma palavra de salvação, uma palavra de arrependimento e uma palavra do evangelho de Cristo, não é verdade? E aí, quando você começa a ver que a igreja virou, como a pergunta foi, em vez de virar um lugar para pregar a Cristo, começa a defender lados, aí eu começo a entender que Cristo está ficando lá no cantinho e os instrumentos estão ficando na frente. Entendeu? Então, a igreja não foi chamada para levantar partidos, irmãos. Amém? A igreja não foi chamada. Ela foi chamada para levantar vidas que estão caídas. Então, isso vai um adendo. Se você quiser falar sobre ideologia, marca um estudo para a sua igreja, fala. Mas o altar é um conselho meu, tá? Prega Cristo. Porque você está ali para levantar as almas que estão caídas e resgatar as almas do inferno. E não colocar ninguém no inferno ou colocar alguém no céu. Amém? Então você está ali só para um objetivo, para que Cristo faça a obra dele. Um farol, irmãos, ele não escolhe qual navio vai iluminar. Mas você vê um farol no meio do mar, ele não escolhe qual navio vai iluminar. Ele apenas cumpre a sua missão e mostra o caminho certo. Amém? Nós somos farol. A gente aponta para aqueles que estão ali, se precisar, vem para cá porque a terra aqui é firme. Amém? E é muito complicado porque quando um grupo se torna muito popularizado, como aconteceu com o Brasil, as pessoas começam a confundir identidade espiritual com posição política. Eu estou vendo um crente que vai falando assim, eu sou lulista, eu sou bolsonarista. Você não é nada, irmão, você é de Jesus. Pronto. Amém? Se esses dois governantes, eles representam talvez o que você tem por ideal, você é de Jesus. Se você está com a Bíblia, você vai saber vai entender qual que vai ser melhor para a sua opinião de cidadão e não para a sua opinião em Cristo. Amém? Vamos lá. Se Jesus voltasse hoje, ele se sentiria representado pelos muitos na igreja que estão defendendo políticos? É uma pergunta. Será que você defende Jesus como você defende o Lula e o Bolsonaro? Será que você defende Jesus como você defende o seu governante preferido? Jesus seria bem representado por você? Porque quando se trata de religião, a pessoa fala, não, mas aí a religião, cada um tem a sua. E se Jesus mandasse ir lá e pregar para as prostitutas, pregar para os traficantes, pregar para isso, você vai ter sua religião ainda? Ah, não, mas eu tenho que tomar cuidado. Mas o Evangelho fala que os homens entregaram até a vida por Jesus. E eu estou achando que por isso que está perdendo a essência algumas coisas. Porque nós estamos entregando a nossa vida para homens e não para Cristo. Amém? Vamos lá para outra pergunta, irmã Aline? Glória a Deus, pastor. Muito bem respondido. Agora vai lá mais uma bomba, hein? Uma atrás da outra. Sua identidade está em Cristo ou na política? Epa! Vamos lá responder essa pergunta, que o tempo está espremendo. Gálatas 2:20 diz assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O cristão não deve ter sua identidade baseada em partido, ideologias ou políticas. Amém?
mas em Jesus. O cristão deve envolver com a política? Sim, ele é cidadão. Ele deve ter opinião política? Sim, mas quando fala de identidade, nossa identidade está em Cristo. Pronto. Não tem outro. Paulo, quando ele vai falar assim, ó, todo mundo podia seguir Paulo, não podia, porque é o pregador dos gentios. Ele fala, quer ser meus imitadores? Seja, como eu sou de Cristo. Amém? Quando alguém chega no ponto que começa a tocar no seu político e você reage mais do que quando toca no evangelho, tem alguma coisa errada. Quando você toca no político a pessoa se manifesta assim, não, mas isso está errado, está enganando, você pode ter certeza, o seu evangelho está errado, porque o seu evangelho é para você ser testemunha de Cristo e não testemunha de político. Então você está ainda na igreja, mais preocupado com o que a política vai fazer para você amanhã. Não misture as coisas, amém? Uma árvore tem as raízes fracas, qualquer vento derruba. Quando sua identidade está em Cristo, você não é sacudido por qualquer notícia, amém? Político roubou, político fez, minha esperança está em Cristo, minha vida está em Cristo. Se for para mim perecer, que eu pereça em Cristo, amém? Se for para mim ser ter agora, eu sirvo em Cristo. Estou em Cristo. E o ser humano, gente, tem a necessidade de pertencer a um grupo, pertencer a alguém. Por isso, muitos acabam defendendo ideologias como se fosse religião. Porque tem pessoas que falam dos crentes, mas todo mundo está no mesmo pacote. Se você... os crentes de hoje em dia. Se você é crente, é pior ainda. Se você não é, problema seu também está pior ainda. Que só tem um caminho, que é Jesus. Então, se você defende uma ideologia, você está defendendo uma religião, como que você está falando que os crentes defendem? Amém? Se tirasse a sua posição política hoje, a sua fé continuaria firme? Porque eu sei que tem causas que precisam ser lutadas, gente, como o caso dos... Isso só resolve na política, viu? Talvez a profissão que você exerce, talvez uma causa que não é assistida, como a causa das mulheres, como a causa de pessoas deficientes. Só resolve na política. Gente, mas isso é para resolver na mesa, não com grito, não com pancada, não com eu te odeio por isso. Não, não é assim. E nós, como pessoas que creem em Deus, nós temos que ser luz para esse mundo. Porque se a luz e o sal não puder ser usado, para que eles estão aqui? Não é? E aí, irmãos, nós ficamos por aqui com... Fecha a tela e abre a tela. Irmãos, nós ficamos aqui com essas 4 perguntinhas. Se você tem curiosidade... Mande perguntas, mande sugestão de perguntas, porque como a gente está no ano de Copa do Mundo, no ano de política, a gente vamos abordar esses assuntos no Lá Vem a Bomba. Então não deixe de nos assistir, nos ouvir, compartilhar, porque sabemos que nós estamos aqui em prol do Reino de Deus. Amém? Um abraço, que Deus abençoe essa semana, sua quarta-feira, seu dia, sua tarde, sua noite. Paz com Cristo para todo mundo e até a próxima. Vamos que vamos.